bem, minha gente, estamos voltando aqui agora para mais um Falando de Tudo com Lincoln Lira. Cadê o Lincoln? Salve, salve! Muito bom revê-los, assim, a todos os nossos espectadores aí, tanto pelas ondas de rádio, de televisão. Uma alegria, mais um dia a gente falando de tudo. E tem notícias tristes, notícias boas, e a gente vai conversando, vai levando. E a gente vai falando mesmo de tudo que tem movimentado a sociedade, o país e o mundo, né? Vamos começar pelas notícias tristes, já que você falou sobre isso. Temos aí 2 perdas no final de semana que nos entristeceram muito, embora sejam pessoas de segmentos completamente díspares, né? Sem nenhum tipo de ligação. A primeira perda, a da Eva Vilma, uma das divas da dramaturgia brasileira, deixa uma lacuna absurdamente grande em termos de qualidade, né? de diva mesmo, daquelas mulheres que fazem de tudo dentro da dramaturgia e que fazem a diferença pela qualidade que fazem, pela paixão com que realizam. E a outra perda, lamentável também, foi do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que me parece também deixará uma lacuna grande em termos de qualidade política. Eu acho que num dos comentários, entre todos os comentários que eu vi ontem sobre a perda do Bruno, talvez o Fernando Henrique tenha expressado a maior realidade em termos do tamanho que a perda tem para o país. Ele falava que perdemos um dos melhores quadros políticos que o Brasil poderia produzir para o futuro. E eu acho que ele tem uma certa razão, porque o Bruno Covas realmente ele dissonava dessa quantidade grande de político. Você sabe que eu sou extremamente crítico a político, mas o Bruno é daqueles políticos que a gente tem orgulho de dizer, pô, esse cara é político, e a gente não fala com demérito, fala com gratidão, fala com galhardia, fala com alegria de ver que vale a pena apostar em determinadas pessoas, né? Acho que a perda do Bruno foi maior. Qual é a tua sensação em relação ao Bruno e em relação a Eva Vilma? O Bruno é bem semelhante ao que você está falando, não só os comentários que eu ouvi a respeito, mas também a minha impressão, né? A gente vem hoje com muito problema na área da comunicação, né? Da forma que os políticos se expressam e da forma que os políticos fazem política, né? Então, o Bruno me parece, como espectador aqui, né? Eu não tenho acesso, pelo fato dele militar em São Paulo, meu acesso é mais um conhecimento das pessoas que militam no Rio de Janeiro. Mas, pelo acesso que a gente tem assim, de comentários de pessoas, é um cara que dentro daquele grupo que ele faz parte do PSDB, é um cara muito respeitado pela sua diplomacia, era muito respeitado pela sua educação, e acho que assim, todo o brilho e confusão que o Dória trouxe, porque o Dória é um personagem que veio de os novos políticos do Brasil, né? Com aquela imagem de empresário que não é político, que é um empresário que está na política, alguma coisa de uma persona mercadológica no sentido de estar entrando para a política. A reboque disso, o Bruno vinha como se fosse um quadro melhor do que foi o Dória, né? Então, desses políticos de centro, que são ligados ao PSDB, que são ligados aos mais antigos do MDB, um cara que também tem pedigree, né? Com pessoas que foram importantes no cenário da política nacional. Era um cara, assim, respeitado por todos. E eu acho que a vitória dele sobre o Boulos, também em São Paulo, é uma declaração, assim, muito bonita de que há esperança em relação a esse tipo de quadro, a esse tipo de político, a esse tipo de perfil. Me comove muito também a cena em relação ao seu filho de 15 anos, né? Que sempre muito próximo ao filho, e ao filho sempre numa dedicação ali de paternidade. Não sei se era uma coisa de marketing, mas para mim me passava uma coisa muito bonita. E assim, um cara que lutou até o fim, e eu comentava até aqui com a minha esposa, acho que a política deve ter feito mal para a doença, né? Porque essa doença tem muito a ver com estresse, tem muito a ver com preocupações. O câncer tem uma coisa de psicológico no organismo humano. E ele não repousava nunca, né? Exatamente. Então, eu acho que esse envolvimento político, dessa dinâmica de
trabalho, muito trabalho na política, deve ter feito mal, mas analisando de uma forma geral, foi uma grande perda. A Eva Vilma, assim, é como você falou, o Jansen, é uma das grandes divas, né, do teatro, da dramaturgia, da televisão e da expressão artística, né, como atriz. É uma grande perda. Eu vejo que essa escola mais antiga, de grandes atores e grandes atrizes, a gente está ficando com grandes lacunas, né? Eu não vejo muito na nova geração, pontualmente alguns, mas de uma forma geral, você vê como a mídia mudou de uma forma geral. Essa expressão artística do teatro, da televisão, ela não tem apresentado uma grandiosidade de revelações que substituem pessoas do tamanho da Eva e outras perdas que a gente teve, né? Então, realmente, também é uma perda e fica uma lacuna dessa expressão mais aprofundada, mais, vamos dizer assim, menos visual e mais articulada no sentido da interpretação, mais articulada no sentido do envolvimento do roteiro, do personagem. Não sei se você me entende, mas a nova geração é uma coisa muito mais o bonitinho, muito mais o envelope, o invólucro perfeitinho, do que, na verdade, a interpretação, do que, na verdade, o mergulho interpretativo. E nesse aspecto qualitativo, né, da arte cênica, a Eva é um grande nome respeitado por todos e também uma gigante perda para a nossa arte no Brasil. Não há dúvida. Voltando a falar do Bruno, eu teria que ressaltar também, Lincoln, que a própria declaração do Boulos foi muito elegante ontem. Ele foi muito cuidadoso em falar e muito gentil em dizer que o Bruno demonstrou a capacidade de homens falarem e chegarem a consenso, deixarem a intolerância de lado, ainda que adversários, mas sabendo se ouvir, sabendo falar. Foi um posicionamento do Boulos ontem falando sobre o Bruno. Foi muito gentil e que, de certa forma, delineou bastante aquilo que ele emprestou como qualidade política para o país, né? A capacidade de interlocução, que é uma coisa tão difícil hoje, principalmente no momento que nós vivemos tão polarizados, né? Eu destaco isso também. Eu acho que havia ali uma capacidade no Bruno Covas, uma capacidade de articulação, de fala, que é muito difícil você encontrar hoje, né? A gente sempre comenta sobre política aqui, e um grande problema que a gente vive é a questão da comunicação. A maneira que eles falam, a maneira que eles comunicam, é claro que tem um conteúdo, um objetivo a ser atingido. Mas esse objetivo a ser atingido, a fala, às vezes, é muito ruim. Ela é muito do tipo assim, ela é revanchista. Então, em vez de você falar de um conteúdo, você fala contra o outro primeiro. Em vez de você aprofundar um assunto, você comenta o erro do outro primeiro. Então, isso vai dificultando o aprofundamento e o aperfeiçoamento das decisões que você precisa tomar politicamente para a sociedade, que indicam a questão institucional para a sociedade. Então, os políticos têm muita dificuldade nisso. Muitas sempre vezes... de forma beligerante se colocando, né? Eles sempre se colocam com muita forma, parece que estão gritando e guerreando o tempo todo. Isso já dificulta a interlocução com o outro e gera um bloqueio. Já não estou te ouvindo mais. E uma maneira muito, assim, de ambas as partes do que a gente vive da polarização, muito pedante de ambos os lados, entendeu? É verdade. Nunca uma percepção auditiva do outro lado. Por mais que você não concorde, mas minimamente ouvir o que está sendo falado, até para contra-argumentar. É muito notório que você vê hoje em debates políticos, em conversas de posições diferentes, você vê que em nada contribui um para o outro, em nada. E o Bruno, ele tinha uma coisa diplomática, de uma postura e de uma fala muito atenuada, muito tranquila, muito diplomática, muito gentil. Muito parecido com o avô, né? Não sei se você conheceu bastante Mário Covas, mas muito parecido com o avô. Eu acho até que melhor. Não, sim. Eu nunca vi. Sim. Mas eu me refiro dessa calma, essa tranquilidade de falar. Essa calma, essa tranquilidade. E nesse aspecto, realmente, é uma perda, porque a gente precisa, né? Porque hoje a gente precisa entender
nas falas e nos acontecimentos, assim, para onde a gente vai? Por muitas vezes eu fico comentando isso, eu fico 1, 2, 3 dias pensando no que os caras estão falando para poder entender, porque eles se comunicam muito mal. Há uma falta de educação. A gente precisa interpretar o que eles estão querendo dizer, né? Tem que interpretar. Porque uma coisa é o que eles falam, outra coisa é o que eles dizem. E outra coisa é o que eles querem dizer. É terrível. Agora, olha só, o Lincoln, o Guaraci acabou de fazer uma pergunta aqui muito interessante, que é exatamente a pauta do assunto que a gente iria adiante. O que você acha da CPI? A pergunta do nosso querido Guaraci Crespo. Eu volto naquela concepção desde o início. Eu acho que a CPI ela é um instrumento político de pressão, entendeu? E tem muito a ver com o desenrolar para as perspectivas da eleição de 2022. Então, é um cenário assim, que ali fica uma queda de braço em relação ao que vai ser exposto, que tipo de repercussão midiática tem uma acusação. Não tem nenhum tipo de preocupação de saber exatamente o que aconteceu, até porque a gente ainda continua na pandemia. Então, no meio do processo, não tem nem como tirar um saldo, porque não terminou a conta. Então, é tudo muito assim político, né? E dentro dessa política, é o que você falou. Uma fala como a do presidente da CPI, de que quer saber quem fala para o presidente da República tomar algumas atitudes, você percebe que ele está com uma indicação de posicionamento a atingir a governabilidade do presidente e entender de que forma ele governa, em vez de aprofundar a questão da CPI, que eu acho que, não estou aqui também entrando no mérito se deveria ter ou não, eu acho que nesse momento não. No futuro, talvez, e repito, a canetada final não é do governo federal. A canetada final de que é feito com orçamento é dos governadores e prefeitos. E a gente viu, pelos fatos que aconteceram, que prefeitos e governadores foram acusados, impeachmentados, estão presos, muito mais na ordem de governo de estado e de prefeitura de municípios. Não é do governo federal. Agora, questionar uma ação, a maneira que o Ministério da Saúde age, alguma opinião no aspecto da comprovação científica das coisas, isso tudo de certa forma, uma balela na atual conjuntura que a gente vive, porque as coisas não terminaram, né? Teve um treinamento, mas ninguém tem formato final ainda sobre nada, né? Você vê que não tem muito tempo. Nós tínhamos algumas determinadas orientações de tomar cuidado com tudo que tocava e tal. Hoje já se fala que o contato físico com superfícies ou coisa parecida tem uma probabilidade infinitamente menor do que a aérea, né? De transmissão do vírus, por exemplo. Existe todo um processo ainda de conhecimento do que está acontecendo, né? Existem poucas afirmações do que efetivamente está acontecendo. Então, ontem, por exemplo, por acaso, eu recebi aqui na minha casa um casal de amigos que a menina é farmacêutica. Então, tem um conhecimento profundo da questão das fórmulas, da medicação. Então, é claro, na pauta da nossa conversa, da resenha, veio essa questão do tratamento precoce, das medicações que estão sendo usadas. E a gente, de uma maneira muito sóbria, muito tranquila, conversando, Jansen, fica muito claro que, a partir da saúde, existem coisas muito subjetivas. Então, você fazer um julgamento de coisa subjetiva, é claro que é muito complicado. Então, de coisas subjetivas sobre bases subjetivas. Sobre bases subjetivas. Então, por exemplo, um medicamento, ele age sobre você de uma forma e comigo de outra forma. Qualquer medicamento. Então, ontem, por exemplo, era uma posição dela em relação a isso. Ela falou, Lincoln, você pega o medicamento mais simples, mais corriqueiro que se usa. Você pega um paracetamol, uma dipirona, qualquer um. Desse para os mais complexos. Os médicos, muitas vezes, eles fazem experimentações de comportamento. Por quê? Porque eles experimentam de que maneira o seu organismo vai reagir. Jansen, a partir disso, você fazer um julgo de valor da maneira que está sendo tratado o negócio é muito complicado, cara. Muito complicado. Então, agora, de qualquer forma, independente do que você está falando da coberta de razão, algumas coisas ficaram bastante difíceis de você entender
e vai precisar de alguém explicar isso com maior detalhe. Uma delas é a rejeição ou a geladeira que foi dada na questão da vacina da Pfizer, que ficou meses tentando ser comprada e não foi comprada. A gente entende até que não havia nenhum tipo de resposta da Anvisa, por exemplo, em relação à possibilidade da compra dessa vacina. Mas nenhum processo foi feito em cima disso, pelo menos segundo o que a CPI está apurando. Não acha que houve falta novamente, comunicação entre as partes? Para a solução do problema, em vez de ficar e por conta de questões ideológicas? Não tenha dúvida. Existe dificuldade de comunicação, porque é perceptível que existem algumas lideranças de instituições na saúde, que ali você percebe que há posicionamento ideológico. E eu posso também remeter a lembrança do seguinte: naquele processo ali do início das compras das vacinas, a gente tinha um problema do lance dos testes. Eu não sei se você lembra disso. Tinha um lance de primeiro estágio, segundo estágio e um terceiro estágio de comprovação, Jansen, que isso não foi rápido. Isso não foi rápido. Então, por exemplo... E tem vacina que já foi autorizada sem esse terceiro nível. Exatamente. Essa terceira espécie de comprovação. Aí tem vacinas que você tem um nível de comprovação de eficácia de 50%, outro 80%. Isso tudo é o que eu argumentei. Você vai para um nível de subjetividade. Você vai avaliar minha decisão de comprar uma vacina que ela tem 50% de eficácia. Nós estamos no ramo da subjetividade. Porque se eu comprei para 100, na verdade, eu estou imunizando 50. Porque se ela tem 50% de eficiência, então eu vou esperar sair uma com 90. Se isso está atrasado ou está adiantado, isso é pano para manga. Entendeu? Então, a mesma coisa, essa questão, por exemplo, da segunda cepa. Eu já comentei isso aqui, eu já vi alguns comentaristas que a gente está sendo vacinado com vacinas que foram testadas na primeira cepa. Então, tem variantes da próprio vírus que não estão cobertos por essas vacinas. Então, se eu demorei na compra e estava esperando uma vacina que fosse mais ampla na sua cobertura, isso é um problema da decisão minha. E como é que um político vai avaliar minha decisão como médico, como cientista ou como pesquisador, Jansen? É muito complicado isso, entendeu? Avaliar se a data está errada. Quem é você para dizer que a data está errada? Outro dia eu vi uma entrevista do Mandetta que ele falou, a gente demorou a comprar. O cara falou, qual data? Ele falou uma data. O cara falou, não tinha nem vacina na data que ele falou. Entendeu? Então, tipo assim, fica tudo muito no campo da pressão política. Sabe? Comprou atrasado, não sei o quê. Não sei até que ponto isso é exatamente uma preocupação de aprofundamento de que está sendo feito algo bom ou ruim para as pessoas, para a população e para a sociedade. Eu não sei se é isso. E você falou aí sobre a questão da segunda, terceira cepa e tal, variantes da Índia, variantes da Amazonas. Eu achei interessante que mal foi dada a informação de que haviam as variantes, e imediatamente já saiu a notícia dizendo que a vacina já estava cobrindo essa segunda variante, a variante da Índia. Como? Como é que você sabe? Não deu tempo nem de estudar o negócio. Já foi testado antecipadamente? Como? O troço parece que vem a reboque dos interesses de alguém, né? Porque não existe, não possui um equilíbrio de modelo de processamento, nem de ideias. Nem de ideias. A coisa vai a reboque do que interessa a alguém. O início dessa divergência política polarizada vem também, Jansen, assim, de uma convicção do tipo assim, a vacina é a forma de tratar melhor e única em relação ao vírus. A divergência começa aí. Porque existe. Que ninguém pense que nós somos anti-vacina, né? Que ninguém pense que nós somos anti-vacina. Pelo contrário, tomem vacina, vacina sim. Isso, né? Mas a gente está falando sobre os interesses que estão por trás disso tudo. Que não é tão bonito, não é tão limpinha assim a coisa. Tem troços aí por trás, não tem a menor dúvida. Até porque o faturamento da compra dessas vacinas é milhões, bilhões de dólares. Entendeu? Então não tem comparação, por exemplo, você comprar um remédio tipo esses outros remédios que estão aí na mídia, em relação à compra de uma vacina dessa. O negócio
bilhões que está sendo negociado. É. Então, tudo que tem muito dinheiro envolvido tem algum tipo de interesse. Então, mais uma vez eu repito, a divergência começa no seguinte: a vacina é a única forma de tratar? Porque tem gente que defende isso. A vacina é a única forma de tratar. Mas tem gente da saúde que eu já ouvi que diz que não é. A vacina é o melhor e talvez o último e final e mais importante forma de tratar, mas não é a única. Então, até porque a vacina não é um tratamento, a vacina é uma imunização. Uma imunização. Ela não é um tratamento. Exatamente. Se eu dou já para a doença, a vacina já não tem mais sentido. Agora eu tenho que ser tratado primeiro e depois ser imunizado para evitar uma segunda contaminação. Perfeito. Não precisa ser médico para saber disso. Com as pessoas que já estão com vírus, será que existe essa preocupação? Não há. E aí é que a gente percebe que não há preocupação. Ninguém está falando até hoje, eu não vi até hoje, mídia alguma, estou dizendo das grandes mídias, lógico, preocupado em correr atrás de alguém que diga qual é o melhor protocolo de tratamento, qual é o melhor formato de tratamento. A doença pegou. Eu desde o início eu falo uma coisa, e essa minha fala, ela pode ser avaliada como uma fala, vamos dizer assim, partidária, tendenciosa, mas eu estou falando a você que não é, de coração. O dia que eu ver um levantamento de número de mortes sem Covid e com Covid de 5 anos para trás, eu começo a acreditar em qualquer número, que eu nunca vi. Entendeu? É a primeira vez que eu vejo uma notícia de morte de câncer é com o Bruno Covas, porque parece que só morre gente de Covid. Eu não vejo nenhum gráfico dizendo em 2018 morreram de ocasiões, de situações respiratórias, não sei quantas mil pessoas, e hoje morreram de Covid tanto. Eu nunca vi. Por quê? Porque esse tipo de gráfico vai revelar que a Covid mata, mas eu não sei se mata nesse volume que eles falam. Porque eles falam porque tem interesse de tendenciamento político. Esse eu acho que é um dos graves problemas que nós temos aqui no Brasil, que foi a instrumentalização da tragédia, né, dessa crise sanitária mundial, a instrumentalização política dessa crise, que joga tudo num limbo de incerteza, de dúvida, de questionamento, e a gente não sabe para onde ir. O que é pior é isso. A sensação que eu tenho sempre é que a gente não tem noção para onde ir. Antes da gente continuar, eu quero ir mudando um pouco de assunto, eu quero te dizer o seguinte: eu fiz uma entrevista agora há pouco com o Pedro Duarte, nosso vereador de primeiro mandato aqui no Rio de Janeiro, e mandou um abraço grande para você, deixou um abraço para você. Eu disse que você viria na sequência, no próximo bate-papo. E eu fiz com ele um papo muito interessante, porque ele revelou algumas das metas. Por exemplo, ele é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, e ele passou assim 3 vetores que foram, para mim, muito interessantes quando ele abordou. Um deles foi a questão do ganho com o 5G, com a facilitação de comunicação, e que isso vai facilitar muito a geração de emprego e renda, segundo ele. Principalmente numa cidade como a nossa, que tem perto da metade, na verdade, perto da metade da população economicamente ativa na informalidade, e que isso vai trazer a possibilidade de acesso para muito mais gente em serviços por aplicativo e geração de renda. Você acredita que a tecnologia vai trazer esse tipo de ganho para a população, principalmente aqueles que não têm a segurança de uma carteira assinada? Como é que se enxerga isso? Eu acho que a gente tem que caminhar, eu acho que o país, de uma forma geral, ele tem que caminhar para formatos que autentiquem, no aspecto profissional, as pessoas que trabalham de forma autônoma. Eu acho que essa informalidade, ela tem que caminhar para uma autonomia, para um olhar governamental de pessoas autônomas. Isso tem a ver com toda uma política de carga tributária, de desburocratização. Eu, como contador, falo isso com propriedade, de desburocratização de algumas situações, entendeu? E se ele caminhar a tecnologia visando isso,
visando isso, eu acho que é um vetor muito bacana, porque assim, o emprego formal, da maneira que a gente conhece, carteira assinada, tudo, eu acho que se a gente não criar novas alternativas, esse tipo de emprego coberto pelo valor da CLT, ele não vai vir nos níveis que a gente já viveu. É impossível, mesmo com o crescimento da economia, impossível. Então a gente tem que criar alternativas, e eu vejo na prestação de serviço, no desenvolvimento da autonomia, no empreendedorismo, isso tudo. Se a tecnologia dentro do nosso município caminhar a favor disso, eu acho muito legal. A sensação que eu tenho, Lincoln, é que, não obstante as possibilidades e as boas alternativas que tem esse processo, o fato da informalidade crescer, isso, de certa forma, precariza muito a renda percebida por essa categoria. Porque, como é uma prestação de serviço e há uma disputa num nível de oportunidade muito aquém daquilo que a gente está acostumado, as médias de geração de renda caem muito. Não acha que isso tem uma precarização do poder, poder econômico de toda a sociedade carioca? Eu acho que no primeiro momento, sim. Mas eu acho que quando você aquece a economia, a tendência é para os entremeados da lei da oferta e da procura, você começar a valorizar e todo mundo vai caminhar uma correnteza da onde há maior valor agregado de ganhos. Isso é muito natural numa economia capitalista. Então, e qual processo se ajusta? Se ajusta. O problema é você dar o start. Isso não acontece nem um pouco, nem um muito, porque a gente não dá o start. Fica tudo atravancado. Então, algumas pessoas hoje, elas não conseguem ter ganhos maiores, Jansen, porque no aspecto legal, ela não pode informar que ganha aquilo ali. Porque se ela informar, ela vai ser penalizada. Então fica tudo atravancado, fica tudo travado. Então, a partir do momento que você libera esse start, você começa a entender essa movimentação e fazer os controles para que nessa liberdade hajam ganhos naturais. O que tem que fazer para que haja o aumento é quando você vê uma discrepância, alguma coisa que seja discrepância, você coloca alguns limitadores nessa discrepância, dependendo da característica do município e qual setor está atuando-se. Entendeu? Muito bem. Meu querido Lincoln Lira, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Obrigado pelo seu carinho de sempre. Dá um abraço na Michelle, no Davizinho. E se as pessoas quiserem te acompanhar pelas redes sociais, como é que elas fazem? @Lincoln Lira. LN no final. Simples assim. Com Y. Simples assim. @Lincoln Lira. Muito bem, querido. Um grande abraço para você. Até semana que vem, se Deus quiser. Uma boa